Olá, Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo e Mente. Eu sou Paula Silvestre. e eu sou a Eduarda Queiroz. E hoje o nosso papo vai ser sobre sono. Você dorme bem? Você dorme muito? Você dorme pouco? Você dorme de noite? Você dorme de dia? Como é teu sono aí? Como é o seu, Paulinha? Então, o meu é assim, é bom, é ruim, né? Depende muito do dia. Agora, exemplo de sono tá aqui, viu? Tá aqui do lado. Mas é hábito que a hábito, gente né? vai criando. Mas a gente vai saber hoje, né? Vamos tirar todas as dúvidas, né? E para isso estamos com uma especialista no sono, doutora Valéria Marques. Seja muito bem-vinda. Se Obrigada, apresente. Duda. Obrigada, Paula. Então, eu me chamo Valéria, eu sou de formação inicial médico otorrinolaringologista, mas dentro da otorrinolaringologia a gente tem um distúrbio do sono que é bem prevalente, que é o ronco e a apneia do sono. E aí isso abre a porta da especialidade para o sono. E aí, ainda enquanto eu morava em São Paulo fazendo a especialização em otorrino, eu comecei a me interessar pela área de sono. E iniciei meus estudos no Instituto do Sono, onde não tem jeito, a gente começa a estudar sono, a gente realmente se apaixona. Aí não foquei mais só no ronco, na apneia do sono, mas nos distúrbios do sono como um todo, né? Depois ainda fiz uma segunda pós, também lá no Instituto, só sobre sono de criança e adolescente. E hoje a medicina do sono ela é reconhecida como área de atuação aqui no Brasil. Muita gente nem sabe que existe um médico que trabalha com sono. Você imagina sono, você imagina outras especialidades. O otorrino você não vai normalmente ligar à medicina do sono. O que é interessante porque das especialidades que a gente tem no Brasil, que pode estar envolvido com medicina do sono, como neurologia, pneumologia, psiquiatria e a otorrino, são essas que podem fazer a prova para titulação de área de atuação. No Brasil, a maioria são otorrinos. Acabou que realmente abriu uma porta grande para a nossa especialidade dentro do sono. E realmente é apaixonante estudar sono e botar as pessoas para dormir. E é um dos pilares da saúde, né? Sem a dúvida gente sabe nenhuma. que um sono reparador, um sono ali normalizado, né? Ele é algo muito importante para a nossa saúde, tanto física como mental. Pois Não é, a isso? gente sempre tem os pilares, né, de se alimentar bem, de fazer atividade física, de se hidratar. E durante muito tempo eu acho que a gente nem pensava assim, em dormir bem, porque até anos atrás as pessoas dormiam muito melhor do que se dorme hoje. Então, era como se fosse uma coisa meio óbvia o dormir, né? O praticar atividade física era uma coisa que você tinha que criar aquele hábito, né, me hidratar e, né, me alimentar da forma correta, porque dormir todo mundo dormia, né? Todo mundo dormia mais cedo, acordava mais cedo. Realmente a gente tinha hábitos de sono bem melhores anos atrás. E o passar do tempo foi fazendo com que, principalmente tecnologia, o excesso de iluminação artificial fosse tirando a gente desses bons hábitos de sono e a gente começou a desenvolver maus hábitos de sono. E com essa falta, né, desse um dos pilares importantes, foi que a gente se deu conta de que a gente tinha que estar se preocupando em dormir, quando antes era uma coisa mais natural, né? E hoje, nossa, os distúrbios de sono são altamente prevalentes, né? Muita gente dormindo mal, com queixas, né? E isso desorganiza o dia inteiro. Pode falar. O que é dormir mal? Pois é, interessante essa pergunta. Você diz assim, eu preciso dormir 8 horas, eu não consigo dormir 8 horas. A gente tem essa média de 8 horas de sono, que não é para todo mundo. Tem gente que se satisfaz com menos horas do que essas 8, tem gente que precisa de mais do que 8 horas. E aí, como você sabe se você dormiu bem? Se você respeitou aquele número de horas que você precisa e você desperta bem. Então, você tem aquela sensação de que você desperta e você se sente com a sensação de sono reparador. Isso é, você está pronto para começar o dia, você não precisa estar mais deitado, né? E é interessante, quando a gente tem bons hábitos de sono, a gente inicia sono no mesmo horário, a gente desperta no mesmo horário, a gente às vezes nem precisa do despertador, a gente acorda e você sabe que horas são só pela forma como você está se sentindo. Se você acordou um pouco antes do seu horário, você diz assim, não é meu horário, eu não estou pronto. Né? E você olhar no relógio, não é a tua hora ainda, às vezes está 1 hora antes, você diz, ai que bom, tem 1 hora ainda para dormir, e aí dorme aquela 1 outra hora e depois você desperta e diz, agora sim, isso é dormir bem, é acordar bem e passar o dia bem. Agora, se isso vai ser com 6 horas, se vão ser com 8, se vão ser com 9, vai depender muito do indivíduo, né? Varia bastante. É muito individual, né? E interessante que se você disser assim, você for pela meta dos outros,
Às vezes você dorme além do que você precisa e isso também não faz bem. Exatamente. Não é Isso é interessante que dormir menos do que precisa é ruim e dormir mais do que precisa também não é interessante. A gente já teve aquele dia, né, de um sábado, domingo, que acaba se prolongando um pouco, tira um cochilo longo de tarde, num dia de folga, e a gente não acorda bem, acorda assim meio até Quebrado, nauseado, assim, quebrado, a dor de cabeça, uma coisa meio, né, que realmente foi um sono que você não precisava ter passado, você não precisava daquele ciclo de sono, né? E a gente tem que respeitar, dormir aquilo ali. E eu costumo dizer sempre que para o banco do sono a gente não pode ficar devendo. Não tem essa de, eu vou dormir pouco durante a semana porque é muito trabalho, são muitas demandas e eu vou descontar no final de semana. Não funciona assim. A gente não pode descontar o débito de sono que a gente fica durante a semana no fim de semana. Não funciona. Não funciona. Então, por mais que você diga assim, chega final de semana, eu durmo tudo. Todo o prejuízo que você acumulou durante a semana não dormindo bem, ele vai te encontrar em algum momento, entendeu? Você não pagou no final de semana, ele tá ali, aguardando para te cobrar um dia. Afeta o humor? Afeta muito o humor. Basta uma noite ruim, no dia seguinte a gente já tá menos, o limiar, o limiar de irritabilidade, ele diminui, né? A gente é péssimo quando a gente tá com sono, né? Com sono e com fome, né? Tem gente que com fome fica irritadíssimo também. Eu fico irritada. Quando eu tô irritada à noite, eu sei. Já sabe, porque tá na minha hora de... Eduardo, eu costumo até aquietar. dizer que um das piores tipos de criança é a criança com sono. Né? Você já viu, criança quando tá com sono, ela fica desesperada, ela fica, né? Até se você deixa um pouco passar do horário dela dormir, fica difícil colocar ela para dormir, porque ela fica tão descontrolada, né? E uma criança privada de sono, inclusive ela mimetiza sintomas de TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, justamente porque ela é essa criança irritada, hiperativa, porque durante o dia ela tá privada de sono, e ela expressa isso dessa forma, diferente do adulto que expressa com sonolência, dinamia, baixa produtividade, né? Então, dormir mal afeta tudo. E afeta muito a psique. Então, assim, a gente tem pacientes com distúrbios de humor, distúrbios de comportamento, que na realidade são puros reflexos da privação de sono, né? E as pessoas às vezes ficam focando, eu tô com sintomas depressivos, eu tô com sintomas de ansiedade, tá? E como é que tá o sono? E o pior é que um retroalimenta o outro. Quanto pior você dorme, pior você fica durante o dia, quanto pior o dia, pior a noite. Porque tem gente que quer separar. Eu digo assim, não dá para dizer assim, noite e dia. Porque é um contínuo, na verdade, né? A noite se continua com o dia, que se continua... É uma coisa tão óbvia da gente dizer, mas as pessoas imaginam assim, eu só vou me preocupar em dormir na hora de dormir. Digo, mas você está preparando a sua noite de sono de hoje, quando você acordou hoje de manhã. Isso. Tudo que aconteceu durante o seu dia de hoje vai repercutir na sua noite de sono de hoje. E a sua noite de sono de hoje vai repercutir no seu dia de amanhã. Entendeu? Não é separado. Eu não posso pensar, o meu sono 10 horas da noite na hora que eu vou deitar. Não dá certo. A gente já está preparando faz horas que a gente está preparando. Porque eu tava falando, né, um pouquinho antes. De ontem eu estudei. Falei, não, vou parar, né? Deu 10 horas, parei, 10h30 eu tava na cama. Mas quem disse que eu consegui dormir? Exato. Não O é? cérebro tá ali processando, né? Agitado, né? E o excesso de telas também, né? Na frente do computador o tempo todo, e fazendo anotação. É tão interessante, eu digo muito assim para os meus pacientes, eu digo, dormir não é só vontade. Eu quero dormir agora, aí eu deito e todo dia 10 horas, porque eu quero dormir, 10 horas eu durmo. E todo dia 6 da manhã eu quero acordar e porque eu quero eu vou acordar. Não é bem assim. É muito engraçada, né? Né? Não é assim, gente. Porque não é querer. Porque sono é processo químico. A gente tem que entender que a gente sente sono porque existem substâncias e neurotransmissores que estão encharcando o cérebro da gente, circulando em toda a corrente sanguínea da gente, que sinaliza para o cérebro e para toda a questão comportamental da gente hora de dormir. Aí essas substâncias elas vão sendo consumidas durante a noite e a gente vai produzindo as substâncias que vão tirar a gente da cama no dia seguinte. E aí a gente acorda e quem está povoando o nosso cérebro, encharcando a nossa circulação, são essas substâncias de vigília. Então sono e vigília é um processo cíclico porque ele é um processo cíclico químico.
né? Então, não é a vontade puramente. Por isso, aquela importância do hábito que você estava dizendo aqui no começo. Porque é quando eu tenho o hábito que eu consigo regular a liberação dessas substâncias serem feitas sempre no mesmo horário. Então, eu, por exemplo, eu durmo de 10 às 6 da manhã. É meu horário de dormir, acho que é próximo do horário que você estava comentando aqui, dormir talvez um pouco mais cedo. Eu durmo às 9. E aí, eu durmo de 10 às 6 da manhã. Tenho minhas 8 horas, que é o que eu preciso de sono. Eu me sinto muito bem com essas 8 horas. 9 seria talvez melhor, mas 8 está servindo bem. E eu não preciso olhar o relógio quando eu estou sentindo sono. Eu sei que está perto de 10 horas. Você deve sentir isso também, você que tem um horário regular. Eu janto, assim, posso dormir? Mas eu sei que eu não posso. Aí eu vou pro quarto, vou ler, vou, né, juntar ali com a Alice, vamos ler alguma coisa. É o preparo do sono. Depois da janta é só preparo pro Acabou sono. ali, Mas é esse o processo que tem que ter, essa questão, aquela boa e velha, né, higiene do sono. É isso aí, é a gente preparar o organismo da gente, que já está quimicamente processando, que está chegando a hora de dormir, e você, na parte comportamental, agir como tal também. Né? Mas a gente faz o quê? A gente se empurra até os 45 do segundo tempo, vai assistir né? jornal com notícia ruim. Ai, né? nem fala, Aí mexendo no celular. E a solução para o universitário? Nós temos um aqui em fase de TCC, que está aqui dormindo 3 horas por noite. Eu queria fazer uma pergunta. Por favor, Claro. a câmera para você, por favor. É da relação entre o sono ruim e a síndrome do burnout. Pois é. O burnout, ele é um quadro de exaustão psicológica, não é? Ela chega ali perto do quadro já da depressão, um quadro de ansiedade também, relacionado a questões do trabalho. Então, sejam questões de excesso de trabalho, ou questões de uma má relação no trabalho, ou questões de assédios que são sofridos dentro desse ambiente de trabalho, mas para o burnout ele tem que ter essa relação com a parte laboral. Qualquer alteração de comportamento, de humor, e o burnout está dentro dessas síndromes, ela vai levar a uma alteração do sono também. Quanto pior a pessoa dorme, menos ela vai conseguir processar bem, né, as questões emocionais do dia seguinte. Então, é aquilo que a gente falou da ansiedade e da depressão. Um vai acompanhando o outro, né? Um vai alimentando o outro. E à medida que um vai ficando pior, o outro vai ficando pior também, né? E aí é uma bola de neve. Agora, aquilo que você falou, a gente parece que tem fases na vida que a gente até aguenta uma certa privação de sono durante um período. Então, por exemplo, agora, fim de faculdade, estou fazendo meu TCC, eu não disponho de tempo naquele momento, e aí fim de período, virando noite, estudando para uma prova, né? Mas isso aí são fases. A gente, durante a maternidade, os primeiros meses... Era isso que eu ia lhe perguntar. Entendeu? Se eu, quando tive a Alice, eu passei 72 horas sem dormir. Misericórdia. Disseram que eu tive o baby blue, né? Sim. Acho que ativou, né? Porque eu não conseguia dormir. Eu não conseguia relaxar. O Então, nível, né, Isso. Aí na hora, Fábio disse assim, quando eu estava naquele estado já, né, de muitos sintomas, aí entramos com um antidepressivo e ela foi tirada de mim durante a noite. Então, minha mãe teve que cuidar dela durante a noite. Se precisasse de alimento, dava o suplemento, mas eu tinha que dormir. E foi isso que foi voltando e me regulando. Mas é enlouquecedor. É enlouquecedor a falta do sono. Como eu atendo no consultório as duas especialidades, são duas especialidades bem distintas, e tem dia de eu tentar focar, de atender só sono noturno, mas sempre tem pacientes que não podem naquele turno, e eu atendo as duas especialidades no consultório no mesmo turno, de forma alternada, aleatória. E aí eu digo que eu costumo saber quem é o paciente de sono e quem é o paciente de otorrino, porque a feição do paciente que está me procurando pela primeira vez por distúrbio do sono, ele abriu a porta, eu já digo, esse paciente é de sono. Interessante. Eu não preciso nem perguntar, eu digo, e aí? O que é que lhe traz aqui de praxe, né? Mas eu já sei, doutora, eu não estou dormindo. Porque o semblante da pessoa que não está dormindo, eu tenho uma caixinha de lenço do lado do meu consultório, assim, na minha mesa, porque várias pessoas choram no meu consultório, porque elas chegam realmente destruídas pelo fato de que não dormir faz com que elas não funcionem bem
de inúmeras formas e principalmente emocionalmente. Você sentiu isso aí em 3 dias, e que bom que vocês agiram rápido, porque tem gente que ainda fica, não, vai passar, faz parte. Não é para fazer parte. Eu fazia um curso com uma empresa que fazia enxovais aqui em Campina, e a gente dava um curso para gestantes, para ensinar, elas ensinarem técnicas para o bebê dormir. E uma das coisas que eu dizia no começo do curso era assim, é tão injusto que as pessoas dizem, você tá grávida, nossa, se prepara, você nunca mais vai dormir. E eu dizia que aquilo parecia uma sentença. Uma sentença, assim, eu dizia, prepara, você nunca mais vai dormir. Eu não quero. Aí você olha assim, você já começa a odiar aquilo ali, né? Eu quero mais, não. Tipo assim, não pode voltar atrás, porque A pessoa já tá sensível, né? Os hormônios já estão isso é coisa que se diga, né? Porque isso é uma sentença terrível, né? E não é bem assim. A gente sabe que no começo, sim, tem a demanda da amamentação, a demanda do próprio pós-parto, as questões hormonais, mas isso tudo é uma coisa transitória. O bebê, ele depois vai prolongar mais o tempo. Então, a gente, se puder ter essa rede de apoio, perfeito. Mas são fases. O que a gente está falando aqui não é de que essas fases não podem existir. O que não pode é que essas fases ruins se tornem a rotina ruim. Essa é a grande questão. Então, por exemplo, terminou o TCC, não pode fazer com que virar à noite, e agora eu viro à noite assistindo, ou então eu viro à noite fazendo. Não, uma hora vai ter que não virar mais à noite, vai ter que arrumar um jeito de fazer o dia dar conta, né? Existe eu sou noturno. Não, porque eu sou noturno. Então, eu funciono à noite, de madrugada, bem. Existe isso. Tudo existe. E o pior, eu te chamo de Duda, não consigo chamar de Eduarda. Desde o começo eu vim assim meio treinando, não vou falar, Eduarda. Mas existe. Isso é uma questão de cronobiologia. São os cronotipos. Então, existem as pessoas que realmente se dão melhor com a noite, existem pessoas que se dão melhor com o dia. Então, eu vejo aqui 2 pessoas que têm cronotipos bem diferentes. Você, 9 horas, já está pronta para dormir. Você imaginar, 9 horas está deitando, você tem muito que fazer. Não era assim. Mas a gente pode tocar. E a idade pode mudar também. A gente tende a ter um comportamento mais noturno durante a adolescência, durante a adulto jovem. Por isso que o adolescente ele quer tanto empurrar, né, o dia. E é uma coisa fisiológica mesmo. Mas existem, sim, cronotipos de pessoas que se dão melhor com a noite, se sentem realmente bem produtivos, e eu digo que o mundo não é justo com essas pessoas, porque o mundo ocorre durante o dia, e essas pessoas são altamente produtivas durante a noite. E aí, de manhã, quando é o momento que eles são menos produtivos, 7 horas eles têm que estar na escola, têm que estar no trabalho às 8, tem que deixar, e tem que estar pronto, né? E existem pessoas que não, que dormem realmente mais cedo, preferem dormir cedo e acordar mais cedo. Esses são os matutinos, são aquelas pessoas que dão bem em dormir cedo e acordar cedo. E os vespertinos é aquelas pessoas que se dão melhor dormindo mais tarde e acordando um pouco mais tarde. O problema é, e aí se torna um distúrbio, é quando os matutinos, que são aqueles que dormem mais cedo e acordam mais cedo, eles puxam mais ainda o horário e passam a dormir tipo 5 horas da tarde e acordar 3 horas da manhã. Ou aquelas pessoas que é muito mais comum, que atrasam a fase, que são aquelas pessoas que começam a empurrar tanto o horário de deitar e empurram tanto o horário de levantar que começam a dormir 5 da manhã e acordar 3 da tarde. Então, eu tenho inúmeros pacientes, são bem mais comuns, esses pacientes com atraso de fase, mais do que esse que tem o avanço, que seria dormir muito cedo. Apesar que eu já tive pacientes também com essa questão, e que socialmente, em questão de trabalho, e tudo vira um problema. Então, eu tinha um paciente que o dia a dia dele, o trabalho, a questão familiar permitia. Ele era solteiro na época, ele tinha o trabalho que ele era dono da sua empresa, e aí ele podia, uma empresa que funcionava mais tarde, noite mesmo, então ele acordava, ia dormir 5, 6 horas da manhã, acordava 2, 3 da tarde, comia alguma coisa, ia para o trabalho, e para ele estava ótimo, ele não tinha um problema, porque aquilo funcionava. Até que ele casou. E aí ele desencontrava geral, teve filho, e aí você começa a ver que aquele seu horário socialmente não é aceitável, né? E aí é uma questão que assim, você vai voltando o horário devagarzinho, ajustando o reloginho daquela pessoa, mas aí, por exemplo, um universitário que faz isso tenta, né, ajustar os horários para que tem que estar na faculdade às 8, ele tenta segurar o horário para dormir de noite, chega às férias, eles soltam de novo e passam a dormir de dia. Aí eu tenho muitos pacientes assim, que são recorrentes, essas questões de atraso de fase,
Por quê? Porque eles levaram ao extremo aquilo que era o seu cronotipo, de se dar bem com a noite. Mas existe realmente... Mas é importante ter um cuidado, né? Eu digo isso por causa de Fabinho. Meu Deus! Qual a idade que o Fabinho tá 22. agora? 22. Aí é a fase do adulto jovem, adolescente e adulto jovem, Ai, né? meu Deus, ele quer passar a noite acordado, ele só estuda de madrugada. Eu só consigo aprender de madrugada. Então ele tem essa questão do vespertino, perdão. Né? É uma questão genética, é uma questão, existe um cronotipo, não é? Não vou dizer que não é culpa dele, mas não é 100% culpa dele. Certo. Mas a gente tem como controlar isso daí, mas é uma coisa que ele vai ter que estar sempre observando. Vai ter que estar sempre observando, porque a tendência vai ser sempre empurrar. Porque, pra mim, a noite é muito melhor, é menos quente, sabe? É mais silencioso. É o meu tempo de estudar, a noite é muito melhor. Durante o dia tem muita coisa, é trânsito, sabe? Minha casa é sempre cheia, então não funciona. Agora, é interessante, eu posso ir dormir a hora que for. 5 horas eu tô acordada. Olha só. 5 horas eu tô acordada. Sem despertador, sem despertador, nada. Mas isso foi com o tempo, né, de treinar esse horário e tal. Então, acho que meu corpo se acostumou. Agora, dormir cedo é muito complicado Você pra acha mim. que você precisa de quantas horas de sono, assim? Pra você te dizer, eu me sinto bem se eu dormir quantas horas? Eu acho que 7. 7 horas. 7. Aí se você acorda 5 horas, pra ter 7 horas de sono, que hora você tinha que 10 dormir? horas. 10 horas a minha... Entendeu? né? Então, eu teria que dormir 10 horas. Se você vai dormir meia-noite, todo dia você já tá dormindo 2 horas a menos do que você deveria. E lembra que o banco do sono cobra. E há uma diferença Entendeu? de Porque... deitar e dormir. Porque aí eu vou deitar, por exemplo, né? Como ontem, eu fui deitar 10h30, mas eu só consegui dormir mesmo 1h da manhã. E hoje, 5 horas eu estava acordada. Eu falei, não, mas a minha prova é só 8h20, vamos dormir. Vamos Mas aí dormir. já era. Né? Lembra que eu falei que não é vontade. Não é vontade. Não é Olha vontade. aí, não é? Mas interessante. Eu acho que também tem a fase da ansiedade, tem muitas coisas acontecendo, né? E aí tá ali mexendo um pouquinho. A cama fora do quarto. Ai, doutora. Minha sogra inventou de pintar a casa. Nossa. Então, meu quarto está na sala, a sala está na cozinha, enfim, tá assim. Então, é complicado. Lembra que a gente falou que o dia reflete na noite, né? Seus dias estão bem interessantes também. Não são só as noites. Isso, tá tudo muito, né? Então, o sono tá meio complicado. Agora, eu tenho uma pergunta. Por que meu marido treme, assim, durante a noite? Ele tem uns espasmos. Isso. Que isso? Existe. Pode ter vários significados. Existem, por exemplo, todo mundo já sentiu aquela sensação de queda, né? Quando tá pertinho da hora de dormir. Início mesmo ali do sono mesmo, dá uma sensação que tá caindo, né? Aquilo ali é fisiológico, não tem significado clínico nenhum. Não é porque tá crescendo. Não é porque tá crescendo. Ai, tá crescendo. Não tem nenhum significado, né? Então, os espasmos noturnos, se não tiver relacionado a um distúrbio de movimento, porque existem distúrbios de movimento do sono, que podem ser expressos com esses espasmos, por exemplo. Aí, como saber se esse espasmo dele é um problema ou não? A gente só sabe através de polissonografia, que é o exame do sono. Viu? Que aí, com a polissonografia, que a gente vai verificar se esse espasmo dele acontece de forma periódica, né, porque a gente tem um distúrbio do sono chamado movimento periódico de membros inferiores, e que ele é um distúrbio do sono porque ele fragmenta o sono. A cada vez que há uma ativação motora, há um despertar cortical, isso é, a pessoa está dormindo, o cérebro está lá com suas ondas bem tranquilonas, descansando, e de repente você faz uma ativação, isso em ondas de eletroencefalo, você faz uma ativação de vigília. E aí isso acontece por aquele espasmo. E se isso acontece de forma periódica, repetidas vezes, essa fragmentação do sono, ela traz repercussões durante o dia. Sonolência e todas aquelas questões de uma pessoa que dormiu e não descansou. Sim. Então, se ele tem esses espasmos e ele tem alguma queixa em relação ao sono dele, primeiro, dorme... Eu sempre pergunto para o paciente assim, doutor, eu estou sentindo muito sono durante o dia. Você dorme o número de horas que você deveria dormir? Porque a maioria das vezes vai ser isso. Então, se ele dorme o número de horas que ele acha que precisava, ele tem esses espasmos e ele acha que o sono dele não é reparador, mesmo dormindo o número de horas adequado, ele tem que avaliar se é uma repercussão de algum distúrbio de movimento. Aí outra questão é o paciente que ronca. O paciente que ronca, que faz apneia, que é parar de respirar enquanto está dormindo e sufoca, ele pode, durante um episódio de apneia, também fazer esses espasmos como uma forma até de despertar e voltar a respirar, né? Então,
se existe o ronco e também existe a sensação de sono não reparador, existe a necessidade de fazer uma polissonografia, porque realmente só com a polissonografia. A gente tem outros distúrbios de movimento também, que não necessariamente vão trazer repercussões no sono, mas a gente só vai saber diferenciar se um tipo de movimento, um espasmo desse é um transtorno ou não, através da polissonografia, que é o exame do sono. Vamos fazer, né? Porque Tem que prejudica o fazer. sono dele e o meu, porque eu que fazer, acordo, é. né? Então, sem condições. Se tiver outros sintomas associados, ele tem uma indicação de fazer polissonografia. Viu, né? Ok. O meu exame para ele fazer. Arrumou um exame, vamos cuidar disso Clínica aí. do sono fica na rua. Isso! Exatamente isso. E quais os cuidados, essa higiene do sono, né, que a gente fala, o que é mesmo? Quais são os cuidados que a gente deve higiene ter? do sono é justamente o conjunto de ações que a gente tem do horário que a gente acordou até o horário de dormir. Então, a higiene do sono, ela começou lá cedo. A gente, às vezes, confunde o que é higiene do sono do que é ritual de sono. O ritual de sono, ele é ali próximo, é aquilo que você falou. Chega depois do jantar, você já vai desacelerando, meio que se preparando a parte comportamental, porque a química já está lá, andando, né? Mas você começa a preparar a parte comportamental, desacelerar, menos luz, menos estímulos. Ali é o ritual. Aí eu vou ler um livro, uma pessoa que vai meditar, outra que vai e escutar uma música, e vai entrar ali no seu momento de, né, de se desligar do que aconteceu durante o dia, para que a gente possa iniciar o sono ali com mais facilidade. Mas a higiene do sono, diferente do ritual, ela começou quando você acordou hoje de manhã. Então, a higiene do sono, ela é muito mais ampla, entendeu? A higiene do sono, ela vem desde os bons hábitos, né? De se alimentar, de fazer atividade física, de se hidratar, de tentar manejar os problemas, não levar os problemas. Eu digo que de tudo que tem numa lista que eu entrego para o paciente de higiene do sono, sem dúvida nenhuma, o mais difícil é não levar problema para a cama. Mas até para terapia não leva para a cama. Mas até para isso a gente tem técnicas. A gente, dentro dos distúrbios de sono, também está a insônia, né? Que seria justamente quando você carrega uma higiene do sono, pode repercutir no início do sono, na manutenção dele, ou no despertar precoce. A gente tem a psicologia como um aliado forte com a terapia cognitivo-comportamental, que tem, inclusive, uma específica da terapia cognitivo-comportamental para insônia, que é justamente tirando, às vezes, até crenças em relação ao sono. Tem pessoas que começam a desenvolver o medo da noite, porque, ai meu Deus, já tá ficando de noite de novo e eu não vou conseguir dormir, como é que eu vou conseguir amanhã fazer isso? E o que é que esse medo ele faz? A gente aumenta a adrenalina, a gente aumenta cortisol, que são substâncias de vigília e não substâncias de sono, né? Então, a gente... É complexo a gente falar de higiene do sono, porque na realidade é uma manutenção inteira do seu dia. Entendeu? Então, não é uma coisa que você vai fazer. Não é uma Não é um receitinha de ritual, bolo, né? Entendeu? Que às vezes ela diz assim, higiene do sono. Ah, não, eu tomo um chá para ir dormir. Não, mas como é que foi o dia antes do chá, né? E o resto? Como é que você acordou? E o seu dia como foi? E o seu banco? Né? Como está o entendeu? banco? E aí a gente vai acabar somando e às vezes são coisas pequenas, né? Que vão se acumulando erradas ali durante o dia, ou não adequadas, para a gente não usar um termo errado, né? Que é tão forte. Mas aí combina com um sono ruim. E aí a terapia cognitivo-comportamental, ela ajuda muito em triar essas crenças, em restringir uma coisa interessante também, que é um mau hábito em relação ao sono, é tempo deitado. Tem gente que faz tudo na cama, né? Lê na cama, estuda na cama, come na cama, vê TV na cama, o celular é na cama, vai arrumar qualquer coisa, tudo em cima da cama. Ou é deitado, eu trabalho de casa, eu faço home office, eu fico na minha cama deitada com o meu computador o dia inteiro. E para quem tem distúrbio de sono, a restrição ao tempo de cama é importante, porque a gente condiciona o corpo da gente de que aquele horário que a gente deitou na cama, a gente tentou com a intenção de dormir, e não de qualquer outra atividade. Entendeu? Eu costumo dizer que a gente não pode deitar na cama nem com a intenção de tentar dormir. É tanto que a gente só pode dar até 30 minutos, só deve dar até 30 minutos tentando dormir. Eu não consegui, como você falou, que ficou tentando dormir, deu meia hora. Você não conseguiu dormir, o melhor é que você saia da cama, vá na sala, vai tomar um chá, vai escutar uma música. Se você é religiosa, vai fazer uma oração. Se você gosta de meditar, vai fazer alguma coisa que te relaxe. Aí você começa a perceber que está vindo uma sensação de sono novamente, você dá uma nova chance de sono. Deita na cama, dá mais meia hora de tentativa. Eu não consegui,
sai da cama e não ficar, porque esse bolar na cama alimenta vigília, porque traz ansiedade, eu não tô conseguindo, e aí a gente vai... Então, a questão comportamental e o sono, elas andam muito juntas, né? O comportamento. Então, assim, é complexo o sono. Eu digo assim, é toda uma especialidade. Quando a gente pensa sono, é interessante, inclusive, os pacientes que roncam e têm apneia do sono, uma da característica dele é sonolência excessiva. Aí os pacientes procuram com problemas graves, é um problema grave de saúde, não é só um problema do sono, acaba sendo um problema cardiovascular, inclusive, e aí o paciente dorme muito facilmente, aquele paciente que está conversando, cochila, está no computador, está dirigindo, ele cochila, ele dorme fácil. Então você pergunta, e como é que está o seu sono? Eu falo, doutora, eu tô ótimo, eu deito, eu durmo, onde eu encostar, eu durmo. Isso não é normal, porque as pessoas imaginam que o problema do sono é não dormir, é não conseguir dormir, né? Mas na realidade até dormir demais é problema também, ter sonolência demais é problema também. Então assim, é um mundo, a medicina do sono é um mundo. E parece que quanto mais a gente estuda e quanto mais a gente vai vendo, e a satisfação de o pessoal dormir depois, né? Lembra aquela cara que eu disse, eu conheço quando o paciente é do sono, no retorno eu conheço se está dando certo ou está dando errado o tratamento também, entendeu? O semblante muda, é impressionante o que dormir faz com as pessoas. A questão, desculpa, a questão do ciclo do sono, né? A gente sabe que existem vários ciclos e existe uma função em cada um, né? Eu conheço uma pessoa que a gente tem esses reloginhos que marcam, né, os ciclos de sono. E essa pessoa, ela praticamente, ela não tem o sono profundo, ela dorme a noite toda. Ela diz, não, dormi tantas horas, mas não acorda disposto. Mas por quê? Não entrou no sono profundo. O que é que poderia causar? Então, tem umas coisas aí nessa sua fala, né? A gente vai falar, não deixa de eu falar também de esquecer de falar dos reloginhos, tá? Certo. Porque os reloginhos, eles não trazem a verdade completa. Ainda não é uma tecnologia completa, tá avançando bastante. Eu acredito que ele ainda vai trazer uma resposta inteira, mas ainda não nesse momento. Então, ele é duvidoso, assim, um pouco. Mas a sensação que você fala, que ela diz que não tem um sono reparador, chama realmente mais atenção do que o que o reloginho está falando, né? O relato dela é mais importante. A gente, quando dorme, a gente faz em torno de 5 a 6 ciclos de sono por noite. Aí, cada ciclo desse, a gente passa por estágios de sono, umas fases que são chamadas de estágios não REM, que se dividem em 3 fases, 1, 2 e 3, e uma fase que é chamada o sono REM. O REM vem do inglês de Rapid Eye Movement, os movimentos rápidos dos olhos, que são uma característica bem marcante desse tipo de sono. O sono não REM, que são esses 3 estágios, ele tem o estágio 1, que é um estágio bem leve. Eu digo que é aquele estágio que às vezes a gente fica até na dúvida, assim, gente, eu pensei que eu nem tinha dormido, mas parece que eu já dormi, né? Dá aquela fase meio desorientada entre o sono e a vigília, realmente já é sono, mas ainda é bem superficial. Aí o sono N2, ele já tem umas características, isso é tudo baseado em onda de eletroencefalo, por isso que na polissonografia tem que botar aqueles eletrodos na cabeça. Aí o estágio N2, ele tem ondas de eletroencefalo bem marcantes para esse estágio, é um sono mais consolidado, ali você já perdeu a consciência do ambiente, realmente, mas ainda não é um sono profundo, ele ainda é considerado também um sono leve. Aí a gente tem o sono N3, que também é chamado sono de ondas lentas, o sono delta, é um sono que realmente o cérebro normalmente está ali com alta atividade cerebral, nessa hora as ondas são ondas deltas bem grandes, o cérebro está assim, bem relaxadão. E a gente, bem zen. E a gente tem o sono REM, que é um sono bem interessante, ele é chamado sono paradoxal, porque apesar dele ser um sono muito profundo, né, ele é um sono de alta atividade cerebral. Então, o eletroencefalo, na polissonografia do sono REM, ele é altamente agitado, igual praticamente a gente na vigília, apesar de ter, sim, umas particularidades dentro da estrutura do sono que caracterizam ele como REM. Cada sono desse, ele tem um percentual que a gente tem que fazer dentro desses ciclos. E do tempo que eu estou dormindo, digamos que eu deitei às 10, acordei às 6, o esperado é que pelo menos 85% desse tempo eu esteja dormindo, para considerar uma eficiência do sono normal. E dentro desse tempo que eu estava dormindo, eu tenho que fazer 5% de sono N1, entre 45% e 55% de sono N2, em torno de 15% de sono N3 e 20% a 25% de sono REM.
E aí eu preciso desses percentuais dentro da minha noite de sono para realmente aquela noite ser satisfatória. Então dá trabalho, né? Porque não basta só dormir, eu ainda tenho que fazer tudo. Ainda tenho que fazer tudo isso aqui. É difícil esse negócio de dormir bem, né? E aí cada sono desses, principalmente os sonos profundos, por exemplo, o sono REM é o sono que a gente sonha. Ele é um sono que ele tem um relaxamento muscular bem intenso. Então, uma das características dele é a atonia muscular. Quando, sabe o bebezinho, quando fica assim, completamente entregue, pronto, ali ele tá praticamente totalmente atonia geral, você fica aí, demais, né? doutora, então eu acho que eu fico E aí ali, o ó. sono REM, ele tem essa característica que quando os sonhos, eles acontecem, é importante para relaxamento da musculatura, que a gente, mesmo quando a gente tá parado, a gente tá em tônus muscular, então essa atonia muscular é importante também. Ele é um sono muito importante para memorização, para aprendizado, para cognição, para o funcionamento mental no dia seguinte, tá? Assim como o sono N3, que é um sono profundo, que o cérebro dá aquela descansadona, que no sono REM ele nem dá, né? O cérebro realmente vai descansar as suas ondas e a voltagem dele vai diminuir no sono N3. E eu digo que é no sono N3, eu explico isso para as pessoas que depois que estudam precisam dormir, porque a informação, de uma forma bem, assim, fazendo uma analogia, ela fica ali flutuando no cérebro da gente. E aí, no sono N3, é como se a gente abrisse a portinha do conhecimento e a gente agarra aquilo ali e guarda. Então, consolidação do aprendizado, memorização, ele precisa de sono N3 e sono REM. E esses são os dois sonos, nas duas fases de sono, que mais a gente perde quando a gente dorme mal. Né? Por exemplo, uma pessoa que desperta muito cedo. Eu fui dormir, de repente, deu 3 horas da manhã, parece que é sempre 3 horas da manhã, né? A maioria das vezes é 3 horas da manhã, né? Tem até uns filmes de terror que falam uns negócios assim, das 3 horas da manhã, né? 3 horas da manhã a pessoa acorda. E aí ela não consegue mais dormir. A segunda metade da noite é quando a gente faz mais sono REM. A gente faz mais sono profundo na primeira metade, sono N3, e a gente faz mais sono REM na segunda metade. Então, até o fato de despertar precoce, ou o fato de você foi dormir muito tarde e teve que acordar muito cedo, e não entrou nessa segunda metade que você ficou devendo, você já não fez sono REM suficiente. Viu como é complexo? Muito complexo. A gente pensa que dormir é isso, fecha os olhos E acabou, né? e acorda no dia seguinte, tô ótima, é. né? É muito mais complexo do que isso, né? Não é um momento que a gente não tá fazendo nada. Meu Deus, a gente tá fazendo muita coisa naquela hora, Mas aí entendeu? afeta realmente, como você tá dizendo, todas as tudo, né? áreas. Tudo. Interessante. Tudo. Fala do reloginho pra gente não Pois perder, é. porque eu quero fazer outra pergunta Aí, depois. reloginho, o que é que acontece? Como ele não traz a informação completa, mas as pessoas acreditam Eu muito acredito. na informação que ele passa. Você Eu vai já quebrar tive- essa crença em mim. Não, ela já tá então, mexendo aí eu no- já tive pacientes que dizem assim, doutor, eu até achei que eu tinha dormido bem, eu tava ótimo, mas quando eu olhei o reloginho, ele falou que eu não Eu não fiz dormi sono bem. tal e sono tal. Aí eu fiquei até me questionando, será que eu dormi bem? Gente, mas você acabou de dizer que você sentiu que dormiu bem. Então, assim, o problema do relógio é esse. E que existe também a percepção do sono. Então, tem muitos pacientes psiquiátricos graves, que têm distúrbios de sono e que eles acreditam piamente na percepção de sono deles mais do que na realidade, né? Então, eu tenho um paciente, por exemplo, que diz, doutora, noite passada eu dormi 40 minutos e isso no relógio, olha, eu dormi 40 minutos ontem, eu dormi 20 minutos antes de ontem, eu dormi 1h20, e não condiz com a realidade, entendeu? Aí você diz assim, não, mas não vamos levar, não, mas o relógio está dizendo que é assim. Não, mas aí você faz uma polissonografia e a pessoa dorme 80% do tempo que ele estava ali deitado. Então, existe a percepção. Eu digo o que é que eu falo sobre o relógio. Você pergunta qual é o relógio, porque também tem relógio. Pois que é. Pode ser. É. Não ser muito Eu garantido. ainda é uma tecnologia, como eu disse, em desenvolvimento. Tem relógios que já têm mas ele não tem a verdade completa, Aham. entendeu? E a percepção da gente em relação ao sono é muito mais importante do que o que o relógio falou. E até essa preocupação extrema em ficar olhando, gente, como foi a minha noite de ontem? Pá, aí Todos vai os dias. olhar. Não faz bem. Entendeu? Viu? Não faz bem, porque aí começa a criar uma informação dependência, desnecessária, é uma informação desnecessária, entendeu? Principalmente você que tem bons hábitos de sono, né? E que você olha e fica até você fica satisfeito com o que você vê no reloginho? Fica, né? Fico feliz. Então, mas aí Fiz tem o dever de casa, tá tudo certinho, tá dentro do meu controle.
Tem gente que gosta de ter controle, a gente Isso, tá sabe. tudo certo. Eu não sabia nem que existia um relógio que marcava meu sono. Olha como uma pessoa. Eu não sou com tecnologia, Super tem essas coisas. smartwatches, assim. Eu não uso e quando relógio. eu sonho, e quando eu sonho muito, aí eu vejo, eita, deixa eu ver que horas foi esse meu sonho. Aí eu vou olhar lá a hora que eu Que sonhei. teve aquele- só... Como assim você vai olhar a hora do... Marca a hora do sonho. Ah, por causa do Marca, REM. do REM lá. Dando todo o horário da noite e onde é que estava o estágio do sono. Não, quero isso pra minha vida. Não. É muita informação. Não, é muita informação. Já tem que lidar com muita coisa. Se você dorme bem, aí o pior, Duda, é porque, por exemplo, pra você dorme bem, aí funciona, você fica satisfeita com o relato. Pra quem não dorme bem, aquilo ali vira um problema. Um tormento. Entendeu? Um tormento. Um tormento. Todos os dias ele acorda, ela às vezes acorda no meio da noite e vai olhar o relógio. Vira uma Então vira uma patologia, coisa é isso, compulsiva. gente. Não, e já atrapalha, Entendeu? né? Você mexer no relógio de Exato. noite. Exato, é como A o luz. reloginho, lembra aqueles rádio relógio, né? Que ficava a luz acesa ali a É. noite todinha, falando pra gente o horário, né? Primeira coisa que a gente diz pra gente que tem insônia, para de olhar a hora, esquece a hora, não olha, não Aham. importa a hora. E dormir com o celular debaixo do travesseiro. Ah, é ótimo, não. Maravilha. Dormir de óculos, você sonha vendo tudo, né? A gente que usa Tipo, não. óculos. Não, né? Não, acho que tem até perigos, sei lá, bateria que explode, cada coisa. Vai além, Mas minha isso filha. aqui é um problema na vida da gente, né? Ah, é muita solução. Amo. Muita solução tá aqui dentro também, entendeu? Mas isso aqui pode ser um dos maiores vilões do sono, pode ser o seu celular. Ou o seu reloginho. Não, tô brincando, é o celular. O celular, sem dúvida nenhuma, pode ser um dos maiores vilões do sono, entendeu? Tanto porque ele prende muito a atenção da gente, quando você tá lá olhando 200 Reels e TikToks, e você lá passando e rindo com o gatinho, que, né? Ao invés de dormir, você E você lá, ai, que legal, ele não para, e ele vai notando que você gosta e vai botando mais, né? Então, e a luz Olá, dele, gente mas eu boto na querida. luz noturna, mas ainda é iluminação, entendeu? Então, E estimula, né? O cérebro tá ali sendo estimulado. isso vale para televisão, vale para o computador, aquilo ali, isso prende a gente, isso não diz assim, vamos dormir, diz não, vamos ficar acordado, ele passa outra mensagem, né? Isso, olha, a vida continua. Você vai dormir, você vai perder tempo dormindo. Então, né? pessoas vida que a continua. gente tem que se desvincular do vício de estar ali com o celular, né? Afeta a libido? Afeta muito a libido. Eu vi que eu vi até pra perto do Vira. microfone. Porque o sono no O sono celular. ruim Sono, né? é uma sequência. Mas afeta a libido e muito. E tem dentro dos distúrbios de sono também, como eu falo, você fica irritado. Quem que quer, né? Irritado. Mas uma das questões é a apneia obstrutiva do sono, que é parar de respirar enquanto está dormindo e tem essa relação com o ronco. Apneias graves, moderadas, graves, pessoas que param mais do que 15 vezes por hora de respirar, ele altera toda a parte cardiovascular. Então, ele vai levar a aumento de possibilidade de infarto, de AVC, e muda drasticamente a libido. Então, inclusive dentro das investigações, por exemplo, de distúrbios eréteis, uma das investigações é a polissonografia, né? Porque realmente ela vai modificar não só a questão da libido, na questão intrínseca à vontade hormonal, mas ela vai alterar também a questão vascular. Né? Então, pode levar também a alterações de libido importantes no homem e na mulher. Exatamente. Querida, se você Gente, não então, dormir, Dormir, acabou, vai entendeu? É. Até isso, eu já Muita tive coisa. pacientes que eu tratei apneias gravíssimas, né? Esse paciente em particular, o tratamento dele foi com CPAP, e uns meses depois eu encontrei a mulher dele, e ela me deu um abraço, assim, bem feliz, e disse, você salvou meu casamento, entendeu? Porque eles dormiam em quartos separados, porque ela não conseguia dormir, né? Eu digo, do lado de um roncador tem um insone. É. Né? Porque o barulho de um vai atrapalhar o sono do outro. Então, eles já não dormiam em quartos juntos, né? Existia já problemas de ereção, existia problemas de libido, e aquele relacionamento estava sendo minado por essa falta da convivência mais íntima e tudo. Quartos separados deve ser um problema. Assim, para algumas pessoas é solução, para outras pessoas é problema, Pra mim, isso é um entendeu? problema. Mas são inúmeros casais que dormem em quartos separados. É mesmo. Inúmeros casais. E por causa do ronco. É. Inúmeros. Caso do- Tem aquela coisa, ninguém sabe o que se passa dentro da casa do outro. É. Ninguém sabe, Não, e né? muitos estão super felizes, estão casados, estão ótimos, está tudo tranquilo. Mas eles dormem em camas separadas porque não dá para conviver na mesma cama com o ronco da Não dá pessoa. pra um dormindo e o outro E o acordado, outro né? acordado, É. entendeu? São muitos. Muitos casais que o marido dorme no quarto dos filhos e os filhos dormem com a esposa. Nossa. Muitos casais assim.
Tem todo tipo de arranjo, entendeu? Familiar que a gente nem imagina, né? E a hora de dormir, ela traz muitas, né? São muitas histórias relacionadas ao sono, histórias muito tristes também, tem histórias terríveis. Eu atendo muito policial militar, por exemplo, que tem cargas de trabalho terríveis, né? O mês de junho, eles trabalham muito durante o mês de São João, e eu recebo diversas, assim, fardados, vão lá, e às vezes até em horários, entrando, saindo de serviço, vão armados lá, e eu já atendi vários policiais militares chorando, assim, no meu consultório, cara, 2 metros de altura, fortão, acabado, chorando, triste, porque não dorme, porque a carga de trabalho, o estresse do trabalho não permite. Então, assim, não dormir traz muita tristeza. Eu vejo muita tristeza no meu consultório relacionada a sono, né? Sim, a gente não imagina, né? Acha que, não, só dormir é só deitar e dormir. Não, vamos preparar, tomar um chazinho e dormir. Não, é só isso. Para quem não tem problema, é basicamente só isso mesmo. Mas para quem tem problema, é o problema da vida. Né? São muitas pessoas. E depois da pandemia, a gente viu aumentar mais ainda, né? Porque aí vem uma sequência de problemas, né? Porque aí vem o isolamento foi problema, a ansiedade foi problema, a depressão pelas perdas foi problema, né? Perdas materiais, perdas de pessoas, né? E para algumas pessoas ainda está muito difícil reverter, né, os danos que a pandemia trouxe. A gente viu muito os consultórios de psiquiatria muito cheios, a psicologia, e os consultórios do sono também muito cheios. Ainda tem muita com essas questões. Principalmente as crianças, né? Foram Também. muito afetadas. A falta de rotina, né, que a gente teve. Porque tava todo mundo isolado, não tinha o que fazer, né? Então, trocando dia pela noite, ansiedade, gente no hospital, você não sabe o que vai acontecer. Foi muito assustador, né? Foi muito assustador para todo mundo. Teve prejuízos e ainda vai ter, né? Ainda, porque o banquinho do sono, tem muita ainda coisa estamos aí, observando, né? muita coisa ainda está por vir. Então, realmente, houve uma piora. E aí, como eu estou dizendo que é uma sequência de eventos, é porque aí começa o quê? Uma outra epidemia. Vem a epidemia dos distúrbios do humor, de comportamento, as ansiedades, as depressões, vão piorando os sonos, né? Aí vem as insônias, e aí vem a outra epidemia, que é a epidemia do medicamento. Aí tá todo mundo tomando remédio para dormir. A gente é um dos países que mais consome medicamentos para dormir, mais consome antidepressivos, ansiolíticos. No mundo, a gente está entre os que mais consome esse tipo de medicação. E aí já vira um outro problema, entendeu? Sério. Que é o vício dos medicamentos. Então, vamos ver o que é que ainda vai vir para frente dessas questões medicamentosas também. A gente vai ter agora em junho, em outubro, olha eu em junho. Agora em outubro vai ter o Congresso Mundial do Sono, que vai ser aqui agora no Rio de Janeiro. Tô animadíssima, né? Porque aí são mais de 3 mil pessoas do mundo inteiro que vão estar reunidas lá no Rio de Janeiro para a gente conversar só sobre sono. Aí vem um monte de novidade, aí vem, né, terapias novas. Volta aqui, então, né? Vai ser Pra atualizar a gente, coisa volta boa. aqui. Eu tô animadíssima. Interessantíssimo, eu adorei o nosso papo. Muito bom, né? Maravilhoso, foi ótimo, passou assim. E temos alguém que quer fazer uma pergunta? Antes de encerrar, eu queria perguntar sobre o café. Eu gosto dessa O vinho à noite. Então, o álcool em geral, vamos falar primeiro, ela ficou tão empolgada pelo vinho, o vinho! Aqui eu gosto de vinho, entendeu? Aí ela tomou vinho à noite. O álcool, ele é assim, o álcool ele é mais estimulante do que sedativo. Por mais que ele dê um soninho ali no início, ele depois vem um efeito rebote de excitação, né? Ele é mais um excitatório do que sedativo. Então, a gente não aconselha, eu tomo uma tacinha de vinho para me ajudar a dormir. Toma um chá. Sabor. A gente não aconselha. Vinho. Toma um chá, né? Chá de hibisco, põe numa taça. O chá de hibisco da cozinha, né? Fica na taça. Só pra dar... Não sei, sabe, minha personal faz isso de vez em quando. Ela põe o chá de hibisco na taça e fica ali fazendo todo um clima, né? Mas a questão do café é interessante. É que o café, a cafeína, ela disputa o local de uma outra substância chamada adenosina, que é uma outra substância que vai dar sono, diferente da cafeína. Então, a gente tem umas terminações nervosas, onde essa adenosina ela vai se acumulando. Então, você tem ali terminações nervosas, elas vão se encaixando
nesses espacinhos durante todo o dia, e à medida que elas vão encaixando e vão ficar cada vez mais ligadas a esses transmissores, a esses locaizinhos nos neurônios, eles vão dando sono. Então, chega no final do dia, a gente tem bastante adenosina ligada nesses espaços, e isso aumenta a chamada pressão de sono. A gente sente sono naquele horário. Aí, quando a gente começa a dormir, a gente começa a desprender essa adenosina desses locais, ela vai sendo desprendida durante a noite, e aí de manhã a gente já não tem. Isso é uma das coisas químicas que acontece, que a gente falou aí sobre o sono. Aí, o que é que a cafeína faz? No lugar da adenosina se ligar aqui, quem disputa esse espaço é a cafeína. Aí a cafeína, ela se liga no espaço e a adenosina fica ali procurando o lugar dela, né? E aí o espaço está tomado pela cafeína, que traz vigília, né? E ele fica ligado ali até 8 horas, ele pode ficar ligado à molécula da cafeína. Então, aquele cafezinho que você tomou, ele pode atrapalhar o seu sono até 7, 8 horas depois, ele ainda pode estar atrapalhando. E aí, por que é que depois vem aquele rebote também, né? De assim, quando passou o efeito da cafeína, parece que a pessoa morreu, né? Né? Porque aí, depois que ela despregou tudo, tem toda aquela adenosina que ficou ali procurando o espaço dela. Aí ela... Aí vem aquele... desmaia ali, dá aquele sono horrível, né? Então, a gente não recomenda, que aí tem gente que diz assim, eu tomo café e não faz diferença pra mim. Não, tudo bem, a gente tá falando da maioria. Para a maioria das pessoas, a cafeína, ela vai trazer uma vigília mais prolongada, né? Dificultar o início do sono. Então, para quem tem problema de dormir, a cafeína é até ali, depois do almoço, quiser tomar um cafezinho depois do almoço. A partir dali, lembrando que não é só o café, o excesso do chocolate, principalmente os chocolates amargos, os chás escuros, boldo, mate, verdes, os energéticos, os pré-treinos, cápsula de pré-treino, que é cafeína pura. Tudo isso, ela não deve ser utilizada para quem tem problema de sono, né, de iniciar ou de manter o sono, a partir ali de 8 horas antes do seu horário de dormir, aí já não é mais interessante se consumir. E agora a gente sabe por quê. Encantada, Deixa a gente. adenosina. Deixa ela trabalhar. Deixa eu trabalhar. A bichinha. Você precisa dessa aliada, não é? Gente, a doutora Valéria foi excelente. Ai, Maravilhoso. Muito esclarecedor. Que né? bom, que bom. Aprendi muito, 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 muito. Eu espero que você também tenha aprendido, não é? Se tiver mais dúvidas, né? É só marcar uma consulta com a doutora Valéria. Se você não dorme bem, se não está bem, assim, de libido também. Vale a pena checar, né? Vamos lá checar. Isso aí, a gente vai deixar o contato dela, as redes, e você procura, porque vale a pena. Aliás, uma consulta pro meu marido, que ele precisa... Terminar aqui, a gente já agenda. Não é? Então, se você gostou de hoje... Aliás, obrigada. Muito Obrigada por ter chamado, foi um prazer mesmo. Falar de sono pra mim é sempre prazeroso. É verdade, né? Porque ela veio, falou e tá nos seus olhos, né? Então, você gosta e dorme bem. Ficava até feio, né? Não é? E dorme bem. Tá assim no semblante dela que ela dorme bem. Muito bem. Então, se você gostou do nosso papo de hoje, o que faz, Duda? Compartilha, curte, ativa o sininho. Pois é, se inscreva no nosso canal. Pois é. Vai lá no Deezer, no Spotify, no Instagram e aqui no YouTube também. Pois é. Não é? Então, embora. Tragam sugestões. Vão lá na nossa caixinha. Compartilha para quem precisa, porque a gente é diferente. Mas o papo é em mente. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.